Fala, galerinha, boa noite, tudo bem? Que Deus nos abençoe mais uma semaninha. Pessoal, estou aqui para falar para vocês, estou aqui para resolver para vocês, aliás, né, as questões da Unesp 2023, segunda fase. Espero que vocês gostem, espero que vocês entendam. Esse vídeo, o objetivo é tirar as dúvidas nas questões de química, beleza? Vamos lá. Questão 46. O metal tungstênio é produzido a partir do óxido de tungstênio, 6, WO3. Pela reação em alta temperatura desse óxido, né, o WO3, com hidrogênio. Então, ele falou, ó, WO3 reagindo com H2, formando o tungstênio, que é o W. Aí ele fala, o outro produto dessa reação é a água no estado gasoso, o H2O. Então, tá aqui a primeira coisinha, montar a equação que ele falou. Né? Falou já quem são os reagentes, quem reage com quem, formando o quê. Beleza. Balanceando a equação, né? Você tem um tungstênio no reagente e um tungstênio no produto. 3 oxigênios no reagente, no produto tem um só da água. Então, por isso que eu coloquei o 3 aqui. Vai ficar com 3 oxigênios. Ó. 3 vezes 1, 3 e balanceei o O. Depois o H, ó. 3 vezes 2, 6. Então, eu coloquei o 3 no reagente. Ó. Tudo bem? 3 vezes 2, 6 aqui no reagente também. Fez a equaçãozinha, balanceou, é só montar a estequiometria. Olha lá. Sabendo que o volume molar de gás, ou seja, volume molar, volume ocupado por 1 mol de gás, nas condições ambientes de temperatura e pressão, é igual a 25 litros por mol. Para cada mol, ou seja, para cada 1 mol de tungstênio que se forma, ele quer saber o volume de hidrogênio que reage. Bom, então olha lá a estequiometria. Para cada mol de tungstênio, para cada 1 mol de tungstênio, W, quantos litros de gás hidrogênio reagem? X. Quantos litros de hidrogênio? X, que reagem para formar 1 mol de tungstênio. Depois, trabalhe com a mesma unidade, galera. Litro em cima, litro embaixo. Mol em cima, mol embaixo. A parte de baixo da regra de 3, você vai tirar do balanceamento da equação, né? Quanto que a gente tem de gás e hidrogênio? Ó, essa proporção do balanceamento indica a proporção em mol. 3. Só que eu tenho que transformar esse mol em litros. Se eu tenho que transformar em litros, olha, ele falou que o volume molar é 25 litros por mol. Então, cada mol ocupa o volume de 25 litros. Como a gente tem no balanceamento 3 mols, o volume vai ser 3 vezes 25. Beleza? Do lado direito, quanto que a gente tem de tungstênio? Olha o balanceamento dele. Ó. A gente tem 1 mol. Como aqui está escrito mol, então, quanto? 1. Beleza? Então, cada mol de tungstênio produz 3 vezes 25 litros. Multiplica em cruz, X é igual a 75 litros de gás hidrogênio. Alternativa C. Uma questão bem tranquilinha, galera. Uma estequiometria bem básica mesmo. Era só observar, montar a equaçãozinha e balancear. Beleza? Vamos lá. Questão 47, uma questão assim, era só entender certinho a questão, galera, só interpretar ela, o que está escrito, uma questão bem simples. O primeiro cientista que estudou a influência da temperatura sobre a velocidade das reações foi Jacobs von Hoff, no final do século XIX. Ele chegou por meio desse estudo à seguinte regra. Olha lá, olha a regra de Van Hoff. A gente passa, né, nas aulas aí. Ó, um aumento de 10 graus Celsius na temperatura em que uma reação química ocorre faz com que a velocidade da reação dobre. O que significa isso? Fazer com que a velocidade da reação dobre? Significa que ela vai ocorrer na metade do tempo. Então, se você produz uma certa substância, por exemplo, né, a 10 graus, você produz em 24 horas, se você aumentar 10 graus Celsius, né, de 10 vai para 20, a velocidade da reação dobra. Se a velocidade dobra, é porque o tempo da reação, ou seja, a reação vai dobrar,
vai ficar mais rápido, então vai ocorrer num tempo menor. Então, se a velocidade dobra, o tempo da reação cai pela metade. Então, se eu produzia em 24 horas, dobrando a velocidade da reação, eu vou conseguir produzir em quanto tempo? Em 12 horas. Bom, isso era um macete. Sabe? Entender que, como a velocidade da reação dobra, o tempo cai pela metade. Ou seja, se vai dobrar a velocidade, você vai conseguir produzir na metade do tempo. Bom, uma pessoa cozinhou meio quilo de feijão em uma panela comum ao nível do mar. Ao nível do mar. Esse cozimento levou 3 horas a partir da ebulição da água. Qual que é o ponto de ebulição da água ao nível do mar? Olha lá, galera. 100 graus. Tinha que saber. Então, a 100 graus, demorou para cozinhar esse feijão, uma panela comum, né? 3 horas, que corresponde, né? 3 vezes 6, 18, 180 minutos. Tá. Considerando que a regra de Van Hoff e que uma panela de pressão, em uma panela de pressão, a temperatura de ebulição da água pode chegar a 120. Caso essa pessoa tivesse utilizado uma panela de pressão para cozinhar um feijão, o tempo de cozimento seria cerca de... Então, vamos lá. Ele falou que um aumento de 10 graus faz com que a velocidade dobre. Ou seja, se a velocidade dobra, o tempo da reação cai pela metade. Então, se começou a 100 graus, se a gente aumentar 10 graus Celsius, né? Se o cozimento for numa temperatura de 110, a velocidade vai dobrar. Ou seja, o tempo da reação vai ser a metade. Então, se demorou 180 minutos a 100 graus, a 110, de 180, o tempo cai pela metade. Vai demorar 90 minutos. Se eu aumentar mais 10 graus Celsius, de 110 para 120, a velocidade vai dobrar de novo, ou seja, o tempo vai cair pela metade novamente. Se demorava 90, vai demorar 45 minutos, alternativa D. Se entendeu esse macete, que dobrar a velocidade significa que o tempo cai pela metade, a questão estava bem tranquila. Beleza? Vamos lá, próxima questão. Observe os 5 modelos de estruturas. Delfulereno, C60, diamante, C. O quartzo, SO2. O modelo 4, que é o ácido fólico, né, o composto orgânico, né, o CHON, CHON, né, os elementos que mais aparecem na química orgânica, um composto orgânico. E o modelo 5, a CaF2. Representa uma molécula isolada. Então, peraí. Uma molécula isolada de substâncias simples. Gente, uma molécula isolada, ela tem um número fixo de átomos, tá? Uma molécula isolada de uma substância simples formada por um único elemento, ó, C60. É uma substância simples, ó, formada só por um elemento carbono, uma substância simples, e é uma molécula isolada. Uma molécula isolada é uma molécula porque tem um número fixo de átomos. Né? Então, ó, C60. Isso daqui só pode ser modelo 1. Molécula isolada de substância simples. Ô, professor, mas espera aí. Olha o diamante, é formado por um elemento só, mas espera aí, ele não é. Ó, a molécula continua aqui, ó. Olha as ligações aqui, ó. Ou seja, ele colocou só C. Não sei quantos átomos é formado esse carbono diamante. Ou seja, tem um número indeterminado de átomos. Ou seja, é uma rede covalente. Quando é uma molécula isolada, tem um número fixo de átomos. Quando ele fala uma rede covalente, é um número indeterminado de átomos. Então, o diamante seria uma rede covalente de, como é formado só por carbono, então é uma rede covalente de substância simples. Mas a pergunta lá, ó, depois da molécula isolada, é uma rede covalente de substância composta. Substância composta formada por 2 ou mais elementos. Então, ó, seria isso daqui, ó, o SiO2, o quartzo. Vendo? Ó, um número indeterminado de átomos. Muitos, não é? Ó, 1 silício e 2 oxigênios. Só.
Não, olha aí, se você contar, é um número indeterminado, porque continua. Cá, para cá, para cá. A estrutura continua. Tem um número indeterminado de átomos. Então, o quartzo, tá? Ele é uma rede covalente, porque tá vendo a estrutura? Ó, não é um número fixo de átomos igual a C60. Ah, mas aqui, professor, é SiO2, mas tem um silício e dois oxigênios? Não, tem muitos átomos. Olha o silício, é o vermelho. Olha quantos átomos de silício tem aí. Então, um número indeterminado, é uma rede covalente de substância composta. Então, 3, substância composta. Modelo 3. Depois ele quer uma rede cristalina de composto iônico. Composto iônico, né, ó, tem metal. Olha lá, fluorita, Ca, cálcio, família 2A, metal. CaF2, ó, não é um átomo de cálcio e 2 de flúor. Ó, um monte de átomos de cálcio, um monte de átomos de flúor. Ó, o flúor, essas bolinhas vermelhas, tem um monte. Então, esse modelo 5 também é uma rede cristalina de composto iônico, modelo 5. Beleza? Questãozinha um pouquinho mais complexa. Já esse ácido fólico, galera, seria uma molécula, porque se você contar ali, ó, C19, H19, N7O6, ó, ele deu prontinho. Se você contar aqui, bate exatamente com o número que está aqui. Ou seja, não vai ter mais do que o que está na fórmula. Ah, então é um número fixo. Então é uma molécula isolada de uma substância composta. Então, quando o desenho, o número de átomos é igual à fórmula molecular que ele deu aqui, ó. Ah, então é uma molécula isolada. Agora, quando não for, por exemplo, olha o modelo 5, ele coloca Ca, um cálcio e 2 flúors. Na estrutura, olha o tanto de flúor. Para mostrar para você que não é uma molécula isolada, é uma rede cristalina. Ou uma rede covalente para compostos covalentes, rede cristalina para compostos iônicos. Beleza? Então, quando o número ali não bate com o que está na fórmula, é uma rede cristalina. Beleza? Uma questãozinha mais complexa isso daí, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Vamos lá. Questão 49, galera. Questão muito bem bolada. Olha o que ele fala. Analise diagramas de entalpia de reações parciais, que é possivelmente difícil, associados a uma reação com a reação de cal viva sólida, com água líquida, para a produção de cal hidratado. Bom, gente, primeira coisa, olha a pergunta. Olha a pergunta. Olha lá a pergunta. A variação de entalpia dessa reação de cal viva, o que é cal viva? CaO, que falou lá no texto, com água, para produzir cal hidratada, que ele falou que a cal hidratada é o CaOH2, é igual a, então ele quer saber o ΔH dessa reação. Aqui. CaO mais H2O formando CaOH2, e ele quer saber o ΔH. Beleza, galera. Tá, ele quer saber o ΔH dessa reação. Essa equação que a gente quer determinar o ΔH, galera, né? Quando a gente dá termoquímica, eu chamo de equação problema. Bom, ele deu 3 gráficos. Vamos entender? O primeiro gráfico, coloquei aqui, ó. Primeiro, vamos montar a equação. A setinha vai de cima para baixo. Então, os reagentes são Ca mais H2 mais O2, formando CaOH2. Então, tá lá em cima, ó. Ca mais H2 mais O2, formando CaOH2. E o ΔH da reação, olha na tabela. Quando você coloca o ΔH, galera, desse primeiro aqui, ó, como que você calcula o ΔH? Entalpia do produto menos reagente.
No final, menos inicial. A entalpia do produto é menos 985. Menos a entalpia do reagente é zero. Então, ΔH da reação menos 985. Beleza? Então, observando o gráfico, se montava a primeira equaçãozinha. A primeira equaçãozinha está lá em cima. Beleza? Ca mais H2 mais O2, formando CaOH2, ΔH menos 985. Olha o 2. Olha a setinha, vai de cima para baixo. Olha os reagentes. Ca mais meio de O2, o produto CaO. E o ΔH menos 635. Foi isso que eu fiz ali, galera. Ó. Opa, tá travadinha na minha digitalizadora aqui. Vamos lá. Esperar ela voltar. Pronto. Então, a segunda, tá aqui, ó. Montei a equação olhando o gráfico. A terceira, olha os reagentes. Ó, a setinha vai de cima para baixo. Olha os reagentes, H2 mais meio de O2. Olha o produto, virando H2O. ΔH menos 285. Ó, a terceira equação aqui, ó. Montei ela. Então, agora, o que nós vamos fazer, galera, para resolver isso? Nós vamos fazer a chamada lei de Hess. O que é isso? Nós temos, observando, né, os três gráficos, a gente montou três equações, ó. Primeira, segunda e terceira. Então, nós temos três equações cujos valores de ΔH já são conhecidos. Está aí. E aí, eu quero saber o ΔH dessa equaçãozinha em azul. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou organizar as três equações que eu já tenho. Quando eu falo organizar, eu posso inverter, multiplicar. Eu vou organizar as três equações que estão em vermelho de uma tal forma que eu consiga chegar na equação azul. Então, preste atenção, galera. O que nós temos na equação azul? Tá? Agora fazer as anotações de alaranjado. Então, o que nós temos nessa equação azul? A gente precisa de CaO. Então, eu vou ver. Em qual equação vermelha que aparece o CaO? Ah, aparece na segunda, ó. Só que olha o seguinte. Lá na equação azul, eu preciso do CaO do lado esquerdo. Lá na equação vermelha, ele aparece do lado direito, do lado do produto. Então, o que eu vou fazer com essa equação 2? Sabe o que eu vou fazer com ela? Eu vou inverter. Por que inverter? Para o CaO ficar do lado do reagente, porque na equação azul, ó, que é a equação que eu preciso calcular o ΔH, o CaO precisa estar do lado do reagente. Então, a gente vai organizar as equações vermelhas para deixar do jeito que a gente precisa na equação azul. Então, a segunda equaçãozinha vermelha, eu vou inverter. Multiplicar não precisa, porque na equação azul, galera, se você observar, eu preciso 1 mol. Lá na equação vermelha, eu já tenho 1 mol. Então, vamos inverter. O que é inverter? O que é produto vira reagente, o que é reagente vira produto. Então, o CaO lá na equação vermelha, que era produto, ó, virou, na equação verde aqui, ó, virou reagente. Tá vendo? Eu inverti a equação 2. Olha na equação vermelha, o Ca mais o O2, que eram reagentes, olha lá, na equação verde, viraram produtos. E o ΔH na equação vermelha, que era negativo, agora na equação verde, ó, é positivo. Beleza? Com isso, arrumei o problema do CaO. Qual é a próxima substância que aparece na equação azul? H2O. Vamos lá. Em qual equação vermelha que aparece H2O? Na equação 3. Bom, lá na equação azul, eu preciso do H2O do lado esquerdo. Só que lá na equação vermelha, o H2O aparece do lado direito, no produto. Então, vou ter que fazer o que? Essa equação para deixar... A equação vermelha para deixar a água do jeito que eu preciso na equação azul, eu vou inverter a equação vermelha número 3. Vou inverter para quê? Para essa água do produto virar reagente. Então, invertendo a equação 3, ó, a água que é produto, olha lá, ó, na equação verde. A água virou reagente. Olha na equação vermelha, 3. H2 mais O2, que eram reagentes, olha lá na verde, viraram produtos. E o ΔH na equação vermelha, que era negativo, na verde, ó, ficou positivo. Assim, arrumamos a água.
Próxima substância na equação azul, CaOH2. Onde aparece CaOH2 na equação vermelha? Na primeira. Olha lá o CaOH2. Ah, na equação azul, eu preciso do CaOH2 do lado direito no produto e eu preciso de 1 mol. Olha na equação vermelha. Eu tenho 1 mol e o CaOH2 já está do lado direito, olha, ele já está no produto. Então, esse CaOH2 da equação vermelha já está do jeitinho que eu preciso na equação azul. Então, essa primeira equação vermelha, eu só vou manter. Copio igualzinha. Ca mais H2, olha lá, Ca mais H2 mais O2, virando CaOH2, e o ΔH menos 985 continua menos 985. Beleza? Bom, organizei. Vamos lá? Vamos somar essas 3 equações verdes aqui, para ver se a gente cai na equação azul. Olha lá, galera. 1 mol de Ca no produto, 1 mol de Ca no reagente. Produto em uma, reagente na outra, a gente cancela. Ó, H2 no produto, H2 no reagente. Olha aqui, galera, cortou. Meio mol de O2 no produto, meio mol de O2 no produto. Como está do mesmo lado, a gente soma meio mais meio, 1. 1 mol de O2 no produto, olha na última equaçãozinha ali, ó. 1 mol de O2 no reagente. Cancela tudo. O que sobrou? CaO mais H2O, formando CaOH2. Olha lá, a equação que a gente obteve pela soma é exatamente igual à equação azul, que a gente precisava calcular o ΔH. Então, se a gente somou as 3 equações verdes, vamos somar os valores de ΔH. Então, ficou, no caso, ΔH, ficou mais 635, com mais 285, com menos 985. Se você somar 635 com 285, dá mais 920, menos 885. Isso vai dar menos 65 quilojoules. Lembrando, ΔH negativo, uma reação que libera calor exotérmica. Alternativa A. Uma questãozinha nível médio. Beleza, galerinha? Vamos lá. Última questão, questão 50. Salicilato de metila é um dos principais ativos de spray utilizado topicamente para o alívio de dores musculares e articulares, como as causadas por contusões e torcicolos. Essa substância é um produto natural presente em várias espécies de plantas, mas pode ser obtida sinteticamente a partir do ácido salicílico. Então, ele te deu, galera, ó, o ácido salicílico. O próprio nome já fala, ácido, ele tem a função aqui, ó, C-H, ele tem a função ácido carboxílico. Essas 3 duplas ligações aqui, vocês lembram, né? É o anel aromático. Então, tem o OH ligado ao aromático, tem a função fenol também. E aqui em cima, a função C-OH, que é o ácido carboxílico. E aqui, ele deu a formulação também do salicilato de metila. Ele tem o OH ligado ao aromático, a função fenol, e tem essa função, ó, C-OO, que é a função éster. Olha o que ele falou, galera. Para se obter o salicilato de metila, então ele quer produzir o salicilato de metila. Ó. Tá aqui. Esse vértice aqui, galera, do salicilato de metila, aqui é um vértice, né? Que é um carbono, tá? O carbono faz 4 ligações, então completo com 3 Hs. Então, não. Ele quer obter, para obter o salicilato de metila, por meio dessa reação, o ácido salicílico deve reagir com... Então, ele quer saber, ó, o ácido salicílico deve reagir com quem para formar o salicilato de metila? Se você observar, a função fenol tinha no ácido salicílico, continuou no salicilato de metila. Então, a função fenol não aconteceu nada. Qual foi a função que mudou aqui, galera? Presta atenção. Olha que barato doido na hora aqui, ó. Você tem, era a função ácido carboxílico, que virou a função éster. Ah, olha lá. Ácido carboxílico virou um éster. Então, peraí. Para um ácido carboxílico virar um éster, é uma reação de esterificação. Aí o aluno tinha que lembrar. Qual que é a reação de esterificação? É uma reação clássica das reações orgânicas. Ácido carboxílico
com álcool. A reação forma éster e água. Beleza? Então, o éster é o salicilato de metila. Então, tá aqui, ó. Vou copiar aqui para vocês, ó. Aqui. Aqui. O salicilato de metila. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou reagir ele com água. O que é água? A água é H e OH. Então, eu vou fazer a reação contrária. Eu vou fazer a hidrólise. Eu vou pegar a água vai quebrar o éster e vai originar novamente, ó, tô fazendo a reação inversa, vou fazer isso daqui, ó. Fazer a reação inversa. Chama-se hidrólise do éster. A água vai fazer a quebra do éster, originando o ácido e o álcool novamente. Então, vamos lá. O que vai acontecer, galera? Ó, o éster vai ser quebrado, ó. A função éster vai ser quebrado, não vai ter mais. Olha aqui que sobrou do lado esquerdo. Olha aqui que sobrou. C dupla O. E aí? Valência livre no C dupla O, né? Porque a ligação quebrou. Se tem que gerar um ácido carboxílico, ó, o OH da água vem e entra aqui nesse carboninho, ó. É bem grandão, ó. Ó o OH. Olha lá. Virou ácido salicílico. Mas, e aí? O que mais que sobrou, galera? Olha lá. Naquela molécula que quebrou o éster. Do lado esquerdo, né? Formou isso, ficou isso tudo. E do ladinho direito do salicilato de metila, ó, sobrou o OCH3. Sobrou o OCH3. Como tem que gerar um álcool, ó, o Hzinho da água vem para cá. Olha a substância, CH3OH. Então, o álcool que deve reagir com o ácido salicílico é o CH3OH, né, que é o metanol. Alternativa B. Então, o segredo, galera, aqui era o seguinte: era você pegar, ó, vou fazer de novo, ó, era você pegar, quebrar o éster, copiar o que sobrou dele, ó. Se eu quebrar essa ligação aqui, ó, desse lado, olha aqui que sobrou. Sobrou isso tudo. Ó, copiei igualzinho, ó, sobrou isso tudo. E o OH da água entra aqui no carbono, porque tem que gerar um ácido carboxílico. Tem C dupla O, entra o OH. Beleza? Do outro ladinho, ó, onde quebrou o éster, do lado direito sobrou OCH3. Olha lá, sobrou OCH3. Quem entra? O Hzinho da água entra aqui, gerando álcool novamente. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Até a próxima, se Deus quiser.